Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque, estou um pouquinho rouco ainda, meio resfriado, esse tempo doido, né? Uma hora esquenta, outra esfria, hoje voltou a esfriar no Rio de Janeiro, né? E nós cariocas somos assim, né? Ficou nubladinho o tempo, a gente já bota um casaco, mas deu uma esfriada assim. Galera, o que não esfriou é o Mundial de Clubes da FIFA, tá mais quente do que nunca. Botafogo ontem confirmou a vaga. Aleluia, aleluia, maravilha! Pessoal, a gente tem que lembrar que algumas semanas atrás, alguns dias atrás, antes de começar o Mundial, pouca gente esperava que o Botafogo fosse se classificar no grupo da morte, né? E acabou sendo o grupo da nossa vida, né? O Botafogo venceu o Seattle Sounders na estreia, sem convencer muito, fez um jogo histórico contra o PSG e ontem entrou, né? O famoso clichê eu vou ter que usar, galera, me perdoem, entrou com o regulamento debaixo do braço e fez isso muito bem, né? Eu sei que tem uma galera que ficou aí chateada, poxa, o Botafogo não era para ter tomado aquele gol no finalzinho, né, do Griezmann, assim, perdeu o primeiro lugar do grupo. Fato é que o Botafogo chegou a 6 pontos, mesmo número de pontos de PSG e do próprio Atlético de Madrid, né? E fomos apenas ultrapassados pelo PSG, que tinha feito muito saldo contra a equipe espanhola, né? Então o Botafogo ali no mesmo patamar, que é a palavra que a gente nem gosta de usar, mas enfim, no mesmo nível de PSG e Atlético de Madrid, e estamos classificados. Mandamos a equipe do Simeone para casa, né? Simeone, para quem não sabe, é o técnico mais bem pago do mundo. Só isso, né? Só isso. Um gigante europeu, que é os Colchoneros, né? O Atlético de Madrid. Então, o Botafogo fez acho que especialmente um bom primeiro tempo. Até me surpreendeu assim, a maneira com que o Botafogo teve posse de bola ali na primeira etapa. Logo no comecinho, aos 8 minutos, o Savarino perde uma chance de ouro, né? Que inverteu o que tinha sido o gol do Igor Jesus contra o PSG. Dessa vez o Igor serviu o Savarino e o Savarino acabou chutando para a defesa do goleiro do Atlético de Madrid, né? Ali foi a grande chance, mas não foi só essa. No final do jogo teve uma chance com o próprio Igor Jesus num cruzamento do Cuiabano, que também nova defesa espetacular do goleiro deles, né? O Botafogo teve algumas oportunidades, o Botafogo jogou o jogo, galera. O que não podia ontem acontecer, e a gente sabe que é muito difícil nessas situações em que o adversário precisa construir um marcador, era o Botafogo tomar um gol no começo da partida, ou mesmo no primeiro tempo. Quando o Botafogo leva o jogo para o segundo tempo no 0-0, tava todo mundo assim, pô, alívio, né? Que bom, tal. E o Botafogo conduziu muito bem isso. Na segunda etapa, como disse o próprio Renato Paiva, o Botafogo teve uma certa queda de rendimento, mas também era natural que o Atlético fosse para cima, e não é porque foi contra o Botafogo, qualquer equipe do mundo, esse cenário iria acontecer. Então o Botafogo quase que teve o êxito total, né? Que era empatar a partida, mas não mudou nada. O importante, nosso objetivo principal era classificar. E também não adiantava ficar pensando no adversário, porque vocês veem, acabou que o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras, né? Ficamos sabendo disso no final da noite, mas quase que foi o Inter Miami. Então, não era isso que ia definir qual é o caminho mais fácil, mais difícil, até porque o próprio Inter Miami mostrou, né, que mesmo sendo uma equipe norte-americana, que tem aquela coisa que a gente sabe não é tão cascuda, né? Mas jogou muito bem contra o Palmeiras, botou o Palmeiras em muitas dificuldades. O Palmeiras sofreu muito para conseguir igualar o marcador em 2-2, né? Começou perdendo de 2-0. E tem Messi, tem Suárez, enfim. O confronto com o Palmeiras é aquela velha história, né? Equipes que se conhecem muito bem, isso vai ser falado várias vezes, já foi falado ontem pelos próprios jogadores do Palmeiras, pelo Abel Ferreira, equipes que nos últimos 2-3 anos têm duelado. Em 23 eles levaram a melhor no Brasileiro, em 24 a gente levou a melhor no Brasileiro, e em 24 a gente eliminou eles justamente nessa fase de oitavas, né, na Libertadores, em que acabamos campeões. Então o Botafogo chega até com a moral um pouquinho mais alta, né, nesse aspecto dos últimos confrontos. Acho que desde aquele 4-3 terrível, né, que sofremos no Newton Santos, o Botafogo tem sempre
vencido ou, na pior das hipóteses, empatado, como foi o jogo de estreia do Brasileirão. Vocês lembram que o Botafogo ali estava numa fase complicada, né? E estreou no Brasileirão jogando muito bem dentro do Allianz Parque. Dessa vez, Filadélfia, sábado, 1h, horário do Brasil, meio-dia, horário de lá, né? E a previsão, inclusive, apesar do horário, né? Que não deve estar tão quente, deve estar ali um tempinho meio nublado, chuvoso e tal. Então, essa é a previsão para sábado, tá? Vou passar aqui para vocês um dado interessante sobre o nosso zagueiro Alexander Barbosa, tá? O Barbosa, ele foi o recordista nessa primeira fase, claro que ainda tem jogos, né, para acontecer nos outros grupos, mas até então ele lidera, tá? Com mais ações defensivas, né? Com mais ações defensivas, um total de 59 ações defensivas nessas 3 primeiras partidas. Contra o Sounders foram 18, contra o PSG foram 19, está numa crescente, e ontem foram 22 ações defensivas contra o Atlético. Em segundo lugar, quem que é o segundo zagueiro aí até então com mais ações defensivas? Jair Cunha, né? Que até ele deu um molezinho ontem no gol, né? O início da jogada do gol do Atlético de Madrid foi ali uma bobeada do Jair, mas também, enfim, coisas do futebol, né? E depois, diga-se de passagem, uma boa jogada do ponta ali que fez assistência para o gol, né? Foi uma boa jogada deles. Jair tem 40 ações defensivas. Em terceiro lugar, o veteraníssimo Sérgio Ramos, com 32, depois veio o Jacob Rasmussen, do Salzburg, com 29, e fechando aí esse top 5, o Trojak, do Ulsan, com 26. Então, olha só, defesa do Botafogo, zagueiros do Botafogo com mais ações defensivas. Claro que esses números também são explicados pelo nível de enfrentamento e de dificuldade que o Botafogo teve nesse grupo da morte, né? Especialmente PSG e Atlético de Madrid. Então, os nossos zagueiros aí brilhando. Quem brilhou ontem também, né? Acho que dos jogadores aí que entraram foi o Álvaro Montoro. Ele já tinha feito a sua estreia diante do PSG, né? Forma ali um pouco mais tímida, mas tinha ido bem, né? E ontem acho que o torcedor do Botafogo se animou, porque ele não só mostrou que aquele jogador habilidoso, né? Que cola a bola no pé, né? Quando pega a bola tem muita habilidade no drible, enfim, no domínio da bola. Ele mostrou também, inclusive deu um bom chute a gol, que a bola raspou no zagueiro e foi para escanteio, passou raspando, né? Então, o garoto de 18 anos, animando muito o torcedor botafoguense, até pelo, né, o nível dos jogos que ele entrou, né? Ele não entrou contra qualquer time, né? Com 2 gigantes europeus aí, e ontem conseguiu mostrar mais ainda do que tinha mostrado na estreia, né? Então, botei até homenagem ao Álvaro Montoro, aí botei ele na thumb aí, o garoto prodígio, né? Garoto prodígio aí, alvinegro, realmente uma bela contratação do Botafogo. Galera, vamos falar então como é que ficaram as situações de ontem dos grupos, né? Você vê, o Botafogo classificou com 6 pontos, o Palmeiras sai em primeiro do grupo dele com 5 pontos, né? O Palmeiras teve, tudo bem, saiu invicto, mas teve 2 empates, né, contra Porto e ontem Miami, e apenas uma vitória, né, o Palmeiras. E acabou que no saldo de gols, por um golzinho de diferença em relação ao próprio Miami. Então o empate favoreceu nesse sentido a equipe de São Paulo, né? O Botafogo, por sua vez, fez 6 pontos, né, já falei aqui, e perdeu no saldo de gols para o PSG. Falei aqui, sábado o jogo, o PSG vai jogar no domingo, né? Quer dizer, se o Botafogo tivesse saído em primeiro, teria um diazinho a mais, mas também depois isso aí compensa lá na frente. Então o Botafogo hoje está viajando para Filadélfia essa tarde, né? Está viajando para Filadélfia, um voo ali em torno de 4 horas e meia, porque justamente vai atravessar os Estados Unidos da costa oeste para a costa leste, né? Subindo um pouco, a Filadélfia ali fica próxima à região de Nova York. E aí o Botafogo vai, hoje naturalmente, né? Além da viagem, desgaste todo do jogo de ontem, descanso, né, para todo mundo, e aí o Botafogo vai ficar no CT do Philadelphia Eagles, né? Que por acaso é o campeão do Super Bowl, né? O campeão
do futebol americano. Então o Botafogo vai ficar treinando lá 3 dias, né? 3 dias completos, quarta, quinta e sexta, se preparando para o jogo de sábado, tá? Caso, eu não ia falar disso agora, mas caso, e tomara que sim, né? O Botafogo passe pelo Palmeiras, aí o próximo compromisso do Botafogo é só na outra sexta-feira, no feriado de 4 de julho, né? Para os norte-americanos, a grande data da independência norte-americana, 4 de julho. Então, o Botafogo joga sábado, 1 da tarde, horário do Brasil, meio-dia de lá, né? 1 horinha só o fuso agora, na costa leste, e passando aí um jogo à noite, tá? Aí vai ser às 10 da noite, o horário de Brasília, 4 de julho, mas aí, calma, eu tô ansioso aqui. Eu sei que vocês ficam perguntando, tá aí, passando pelo Palmeiras, pega quem, né? Hoje, o provável confronto seria vencedor de Botafogo e Palmeiras pegando o vencedor de Bayern de Munique e Chelsea. Só isso, tá? Que é justamente o primeiro do grupo C contra o segundo do grupo D. Tem chance do Chelsea terminar em primeiro, mas ele precisa fazer saldo em cima do Flamengo, né? Quer dizer, e aí o Flamengo sair em segundo. Hoje, o mais provável é que o Chelsea saia em segundo do grupo D. E hoje o Bayern é favorito para sair em primeiro do grupo C, com uma chance pequena, né, de ser o Benfica e menor ainda de ser o Boca Juniors, mas existe essa chance. O mais provável é Bayern e Chelsea. Galera, para a gente fechar esse vídeo de hoje, vamos fazer uma explicação aqui que eu acho interessante, que não tenho visto sendo falado aí na mídia. Como o Botafogo vai precisar, o que o Botafogo vai precisar fazer para estar no próximo Mundial de 2029, tá? Então tem o mais simples, que nem é tão simples assim. Ganhar uma Libertadores esse ano 25, 26, 27 ou 28, tá? Então os 4 próximos anos o Botafogo conquistar a glória eterna de novo. Essa é a primeira possibilidade, tá? Em não ganhando uma Libertadores, tá? Teremos 2 clubes sul-americanos se classificando pelo ranking. E isso eu estou falando, a gente não sabe ainda se a sede do próximo Mundial vai ser a Espanha, se vai repetir Estados Unidos ou se vai até ser o Brasil, que já se candidatou, né, extraoficialmente. Se for o Brasil, pode ser que a FIFA até abra mais vagas, mas por enquanto seriam 2 vagas sul-americanas, que Boca Juniors e River conquistaram dessa vez, né? Não ganharam Libertadores, como o Fluminense, Flamengo e Botafogo ganharam, né? Então, Boca e River entraram pelo ranking. Como funciona esse ranking? Muito fácil de entender, tá? 3 pontos por vitória, tal qual é em qualquer campeonato. 1 ponto por empate de jogos da Libertadores, tá? Então, a pontuação que fizer na Libertadores em 25, 26, 27, 28, soma para esse ranking, ou seja, fundamental estar disputando a Libertadores esses anos todos. E ainda tem um bônus, tá? 3 pontos de bônus para cada fase que avança. Então, por exemplo, o Botafogo fez 15 pontos nessa primeira fase, ganha os 15 pontos, mais 3 de bônus, chega a 18. No momento, tá? Ainda muito cedo, claro, o Palmeiras lidera esse ranking com 24, depois vem o São Paulo com 20, o Racing com 19, Botafogo, River e Estudiantes com 18, então tá tudo ali embolado. Depois tem uma turma enorme com 17, Laú, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, Vélez Sarsfield e Peñarol, todos com 17. Deu para entender? 3 pontos por vitória, como é em qualquer campeonato, 1 ponto por empate, como é em qualquer campeonato, e 3 pontos por cada fase que avança. Então, passou da fase de grupos, 3 pontos. Passou das oitavas, 3 pontos. Passou das quartas, 3 pontos. Passou das semi, 3 pontos. Passou e chegou à final, mais 3 pontos. Passou da semi, 3 pontos, perdão. Então, esse é o ranking bem fácil até de entender como funciona. Claro que a gente quer conquistar novamente a Libertadores para estar no Mundial de 2029. Mas 2029 está longe, vamos focar no que é possível. Faltam 4 jogos, né? Oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Lembrando que esse jogo agora na Filadélfia, depois do jogo de 4 de julho, a gente passando pelo Palmeiras, se Deus quiser, também na Filadélfia, e aí depois Nova Jersey, tá? Aí começa semifinal e final
em New Jersey, é tudo por ali, né? Costa Leste ali, tudo próximo. Então o Botafogo agora também tem o pequeno desafio aí de se readaptar ao fuso horário, né? Agora bem mais próximo do que é o fuso horário do Brasil, 1 horinha só de diferença na Costa Leste para o horário de Brasília. Galera, deixe seu like, faça seu comentário, quero saber de vocês. Vocês estão na turma aí estão chateados que o Botafogo perdeu o jogo ou estão que nem eu, assim, missão cumprida, regulamento debaixo do braço, Botafogo, acho que, sinceramente, o Botafogo cumpriu o que era para cumprir e acho que não tem nada que a gente ficar lamentando. Aconteceu o gol, o caminho é esse, vamos enfrentar o Palmeiras, não tem o que temer, né? Nada de medo, respeitamos muito o Palmeiras, um enfrentamento aí tem sido enorme no futebol brasileiro. Claro que assim, o meu gosto era enfrentar uma equipe de outro continente, uma equipe que a gente não tem jogado, né? Vai ser meio que um jogo aí que a gente tá cansado de ver, né? Mas agora com todo um contorno diferente, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Desculpa pelo resfriado, espero amanhã tá melhor. Abraço, valeu!